Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um. Dando andamento ao nosso catecismo na Igreja Católica, nós estamos falando sobre o amor de Deus, e o subtítulo hoje é, no parágrafo 2331, Homem e Mulher, feitos à imagem de um Deus amoroso. Irmãos, aqui para nós já entendermos como é importante a nossa obediência, a nossa aproximação com Deus, porque cada mover nossa vida, nossa face, representa a presença de Jesus, representa a presença do Pai. Como assim? Porque se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, se lembra aquele versículo que Jesus diz, quem me vê ao Pai? Então Deus não tinha a sua face, e ela se apresenta na face de Jesus. Aí nós começamos a entender o tamanho do valor da minha pessoa, que eu sou o templo vivo de Jesus, o templo vivo do Espírito Santo, o templo vivo dele quando nós comungamos, o nosso corpo, a nossa alma, é para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós devemos nos amar, nós devemos nos respeitar. E de que jeito? Tendo os cuidados devidos. Então o homem e mulher os criou. Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Então nós temos uma comunhão pessoal. Criado à sua imagem, Deus escreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. Queridos irmãos, a responsabilidade, como que nós temos que ser responsáveis no momento do cuidado com nós mesmos. Nessa responsabilidade diante do pecado, aqui está falando sobre adultério, onde que é o sexto mandamento. O catecismo está explicando sobre, dando uma entrada aqui, o porquê que nós temos que nos prevenir, temos que nos cuidar de todas as artimanhas de Satanás. Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher. Ele os criou. Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus abençoou e disse, frutificai. Então a importância aqui, trazendo aqui para o sexto mandamento, ele não disse fazer orgias. Então o casamento em si, a unidade perfeita deste amor de Deus, dessa unidade, a imagem e semelhança de Deus, que Deus nos criou para que a gente tenha uma unidade. E o adultério, ele traz o que? A divisão, a separação, a mentira, a traição. Então, diante dessa imagem de Deus, o pecado nos fere. O pecado nos tira da presença de Deus e leva ao quê? Quando eu começo a olhar para o meu corpo, se vangloriando, desejando estar bonito, para me oferecer para o pecado, eu não estou cuidando do templo vivo do Senhor como deve ser cuidado. Eu devo assim me cuidar, ser zeloso para que o meu corpo e a minha alma estejam na glória com Deus. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez semelhança de Deus. Homem e mulher, ele os criou, abençoou-os, ele lhes deu o nome de homem. No dia em que foram criados. Gênesis capítulo 5, versículo 1 ao versículo 2. Gênesis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 2. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher e os abençoou e deu-lhes o nome de homem, no dia em que os criou. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, que lindo, né? Nós nos valorizarmos diante dessa graça tão grande.
Então Deus fez o homem e a mulher à sua imagem. Então assim, irmãos, a importância de a gente se valorizar. Cada detalhe em nós, cada um tem um jeito, o jeito do cabelo, os olhos, o nariz, a orelha, a boca, mas todos nós somos criados à sua imagem e semelhança, o mover de Deus, o querer dele. Então, valorize a você mesmo, não fique se autocriticando, tire do seu coração todas as críticas de você mesmo, contra o teu corpo, contra a tua beleza, porque cada um de nós foi criado a beleza do querer de Deus. Então coloca a mão no teu coração e diante deste mover, vamos pedir o livramento de todo o pecado do adultério, que traz a divisão, a mentira, né? Distorce o querer de Deus para as famílias, nos liberte deste pecado e também que a gente possa saber a importância da tua imagem diante de Deus, a importância da tua face, do teu corpo, da tua vida diante de Deus. Então se valorize, não despreze a si mesmo, não se acha feio, não se ache que os homens vão te julgar se você é feio ou bonito, não. Você tem que olhar para Deus e aceitar aquilo que você é. De que forma? Eu sou bonito, porque eu sou a imagem e semelhança do meu Senhor, porque Ele me fez assim, porque Ele quer que eu chegue à perfeição. De que forma? Olhando para a imagem de nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, o homem, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, ele teve uma face aqui, então, uma aprimoração a mais próximo do como era Jesus. Então aqui hoje nós temos a imagem do Senhor, nós sabemos que essa é a face dele, por isso que hoje é uma imagem, não é idolatria, porque nós olhamos para essa imagem, reflete para nós a perfeição de Deus, que é a própria presença de Jesus, a face de Jesus no meio de nós, que é o nosso Deus, quem me vê, vê ao Pai. E quando nós olhamos para a imagem de um santo, de uma santa, nós também veneramos de que forma? Nós olhamos para a imagem e vemos a grandeza de Deus, a perfeição de Deus. Então quando olha para você, quando olha para a tua vida, nós também temos que olhar e dizer: nossa Deus, obrigado pela sua perfeição. Eu sou perfeito aos teus olhos e o Senhor me criou assim e eu vou agradecer e louvar. Então que nós possamos louvar pela nossa imagem, pela nosso corpo, pela nossa vida, desde que seja para a graça e a glória divina, para que a gente possa adentrar no céu com corpo e alma glorificados na graça e na perfeição do Senhor. Obrigado, Deus. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe, irmãos, me veio um sentimento assim, né? Por que a gente se embeleza? Por que a gente fica, se arruma? Para que a gente não passe para todo o nosso caminhar uma desmotivação de nós mesmos. Então, quando você se arruma, quando você se embeleza, o homem casado, a mulher casada, é para o seu esposo, para a sua esposa, para que nós se tornamos o quê? Aquelas pessoas felizes com nós mesmos, se cuidando, se sentindo cuidado, a gente também passa o amor de Deus para quem nos olha. Que Deus abençoe, um grande abraço.